Já imaginou Cinderela passeando pelos estúdios da Record TV em São Paulo fazendo entrevistas nos estúdios dos programas dos seus apresentadores favoritos, vovô invadindo os grandes eventos, o filho do Barbosinha disfarçado de Joelma, barracos de crentes e até uma revista eletrônica pra lá de engraçada. Ei, Sil, eu tô falando sério. Essas coisas só o papeiro da Cinderela fez e faz pra você. E hoje na segunda parte da série dos 19 anos do papeiro da Cinderela, vamos te contar sobre as fases Clube da Cinderela e a fase atual do papeiro. Vire um pomposo ou pomposa, inscreva-se no canal e bora pro vídeo. Bom, nós já contamos aqui em um vídeo separado do nosso canal que Jason Wallace ofereceu-se para apresentar um programa humorístico na grade de programação local da, na época, TV Clube Pernambuco. Quando Jason Wallace pediu para sair da jornal e ir para Clube Praia, um programa que durou de 13 de maio de 2013 a 31 de outubro de 2014. Era um novo recomeço na fase de Jason Wallace. Após Cardinota ir para Guararapes, a emissora ofereceu uma proposta para um programa no horário de 13h40 e daí surgiu o programa Clube da Cinderela. E você vai conhecer agora os quadros que marcaram época. E adivinha quem foi o carro-chefe da programação do Clube da Cinderela? O Jornal da Clube, com Flávio Barra chegada, Nádia, vem cá! Ai, meu Deus! Mandrake! Cessou. Fica aí. Jornal da Clube, uma sátira do Jornal da Clube com Flávio Barra e Nádia Alencar. No quadro mostra os apresentadores Flávio Barra de Jangada, Diógenes de Lima, e Nádia Vem cá, Jason Wallace. Dando matérias curiosas e engraçadas junto aos repórteres Dalva Moura, Patrícia Kiss, Van, Solivaldo Marley nas ruas, Marília Dabiru, Felipe Englio, fazendo reportagens engraçadas. Tanto é que rolou o esquete de uma surda e muda. Quadro bem recebido logo no dia de sua estreia e bem elogiado. Estão acusando uma surda e muda. Tá fazendo as fofocas. Houve a estreia nessa nova fase do Diógenes de Lima, o novo integrante do programa. Carro-chefe do Clube da Cinderela junto com o Palhaço Ceboso, o quadro esteve no ar com muita audiência e elogios do público. Palhaço Ceboso. A paródia do remake do Palhaço Bozó do SBT, programa que durou só 3 meses no ar, de fevereiro a maio de 2013. Não podemos esquecer desse Palhaço Ceboso carro-chefe, que é paródia da versão do Jean Santos, que mostra um homem que fez de tudo, foi passista, dançarina de cabaré, vendedor de CD pirata, maquiador, cover do Palhaço Chocolate. Interessante era o próprio Jason Wallace que fazia. O assistente era o Malaman. E tinha o Cebuzinho, o filho do Ceboso. O quadro estreou passados 2 dias do fim de seu programa original no SBT, em 4 de maio de 2013, que não deu muita audiência, e o quadro paródia estreou 2 dias depois. E lembrando também que esse quadro continha atrações inusitadas de Pernambuco e foi gravado em um circo perto de Olinda e Biribeira. Além dos adultos, as crianças também assistiram às atrações no palco. O programa original chegou ao fim em 4 de maio de 2013 e 9 dias depois veio a paródia. No quadro tivemos a presença de Sacana, um tocador, Nildo Bonequeiro, a Gata Bilu, entre outros. Até o próprio Vaginaldo Rossi se apresentou em um show perdido do circo. Inclusive aqui no canal há um show completo com Márcia Ferreira e Nildo Bonequeiro. O quadro teve muita audiência e bastante popularidade, sendo o carro-chefe da programação humorística. Não se sabe ao certo quando foi ao ar o último episódio do Palhaço Ceboso, mas o que sabemos é que esse quadro fez muito sucesso no auge do programa. Popeye, o marinheiro Popeye pernambucano. Óbvio que tinha que ter a paródia do desenho do marinheiro Popeye que a Record exibiu entre a década de 2000 e 2010. Essa é a versão gravada nas praias do Recife. Popeye é o cara que vive de caldo de cana e pão doce.
A Olivia Palito do Ibur é aquela empregada cheia de problemas, e o Brutus só quer saber de arrumar confusão. E tudo isso com essa dublagem maravilhosa. Minhas calcinhas estão tudo suja, tudo carniça, pode. E eu lembrei que tem que ir na venda, eu vou assim mesmo, sem caçola. Esse quadro foi exibido no programa, mas que infelizmente é esse registro. Meu talento? Aproveitando-se do sucesso do Got Talent Brasil, o clube fez essa paródia do reality, que fracassou e não teve uma segunda temporada. Mas há uma lembrança bem interessante. Artistas interessantes de Pernambuco eram convidados para participar do quadro, que tinham os jurados pra lá de curiosos que analisavam a performance de um jeito bem irreverente. Só que esses supostos jurados ficam só enchendo linguiça. Tem que ter peixada, né? Você é primo do Palhaço Ceboso. Com certeza. Eu tava vendo, ele parece um pouquinho com Guga Marcelo. Eu jurava que era Guga. A silhueta é semelhante, né? Infelizmente, esse quadro está parcialmente encontrado. Na minha opinião, a Gaia é maravilhoso, eu amo, eu adoro, de paixão mesmo. Esquece o que ele disse, viu? Agora vem aí Carretel. Enrole nesse carretel, onde o mundo é uma droga e ninguém vai pro céu. A paródia da novela marcante do SBT que marcou o início da fase das novelas infantis da emissora, sendo um sucesso absoluto pelo público. Sua sátira foi levada ao ar quando Carrossel estava em seus últimos capítulos no ar, e justamente na estreia do Clube da Cinderela em 13 de maio de 2013. E Carrossel foi ao ar entre 2012 e 2013, um ano de exibição. Considerando a Lost Media, pois está parcialmente encontrada. Há um capítulo que está disponível no seu canal que mostra os alunos da escola Zanzigal em uma divertida aula de campo no Parque dos Irmãos, como também uma visita aos estúdios da TV Guararapes com Jaime Felipe Englio visitando o estúdio do Cardinota aqui na Clube. Único momento disponível em foto. É uma curiosidade, é a segunda sátira exibida no programa junto com a sátira exibida pelo SNL Brasil na Rede TV. E diferentemente da sátira exibida, nessa versão a professora Helena estava presente. Essa versão a professora Helena foi interpretada pelo Jason Wallace e o resto do elenco eu nem vou falar. Interrompemos o vídeo para anunciar a foto rara de Carrossel. Com Everaldo Matheus e o produtor do programa na sede da TV Clube. Isso significa que ele ia visitar o estúdio do Clube da Cinderela. Um quadro de maior sucesso de público e deu muita audiência. Sem informações sobre quando foi que esse quadro durou, mas ele foi um sucesso e deu bastante audiência. Também não sabemos quantos capítulos teve essa novelinha, mas foi bacana esse tempo em que a novela durou na programação da Clube. Agora vamos falar de Jack Chan. Sátira do lutador de artes marciais Jack Chan, no qual na época estava fazendo filme muito legal. Daí surgiu um cara que lutava e se coçava nas horas vagas. Esse quadro foi ideia do Guga Marcel, que via todos os filmes do ator e até a série animada que inclusive passou na TV Globinho. Aí ele pensou, kkk, vamos parodiar. Nossa, Jack Chan, mas como é que Jason Wallace se preparou para fazer essa paródia? Bom, corre a boca miúda que Jason assistiu todos os filmes e a série animada e conseguiu aprender todos os golpes, inclusive o golpe em que ele dá um golpe nos bandidos pelo episódio Profissionais do Crime é o mesmo golpe do Karate Kid 2 em que Jack Chan faz o tira-casaco bota casaco. Só temos um episódio disponível, Profissionais do Crime. Jack Chan tenta salvar uma jovem inocente que foi assaltada pelos profissionais do crime. Esse quadro foi ao ar em junho de 2013 e foi muito bem elogiado e adorado pelo público. Não se sabe quando foi ao ar o último episódio deste quadro, mas deu ótima audiência com picos de 6 a 10 pontos no Ibope. Esse quadro fez muito sucesso no programa e sempre será lembrado com orgulho. Latati Latatá, os mais queridos de Pernambuco. Era a paródia do Carrossel animado com a ultra dupla de palhaços a mais querida do Brasil, Patati Patatá. Só que esse quadro foi ao ar assim que o programa infantil do SBT foi extinto.
que estreou um mês depois do Carrossel animado original sair do ar e não sabemos exatamente a data de quando essa paródia foi exibida. Paródia dupla era apenas dois brincalhões que queriam entreter o público com seus shows e seus truques e suas pegadinhas e suas turnês. E foi gravado num circo que fica perto do shopping Costa Dourada. E ao invés de parodiar o Manutenção e o Tony Tonelada, tivemos o Dr. Guará interpretado pelo Drailton Oliveira. E também o Flanelinha interpretado pelo Everaldo Matheus. No qual eles faziam truques de mágica e tinham as atrações. No quadro tem atrações como sumindo o crocodilo, fazendo a carta aparecer e desaparecer entre outros truques de mágica. Também tinham apresentações de drags, covers e também alguns cantores. Esse quadro deu ótima audiência e muita repercussão do público, mas não sabemos ao certo o último episódio que foi levado ao ar. O quadro também foi aceito a quem criticava o programa, já que teve gente que não gostava. O quadro deu relativamente e deixou na vice-liderança. E muitas pessoas não devem se lembrar desse quadro, mas fica aí o registro. Lembrando que este quadro é uma Lost Media e ainda não foi encontrado trecho ou episódio dele. Os assistentes eram Dr. Guará e o Vaginaldo Rossi Edmilson Costa. Amor à Biba é uma sátira da novela Amor à Vida da Globo que narra as aventuras do personagem principal Félix, que nesta versão foi interpretado pelo Diógenes de Lima. Alguns capítulos estão encontrados e alguns outros estão perdidos. A novela foi bem aceita pelo público e foi a novela mais amada do clube e até hoje lembrando. E se vocês quiserem podemos até fazer um compacto completo da novela. O que acham pode aparecer nos comentários. Agora vem aí. Reality show paródia da Fazenda, O Sítio. Que era uma das novidades anunciadas para o mês de setembro na programação deste humorístico. Só que vocês não vão ver celebridades no ostracismo, nem os caras do New Face Reality incluindo o Hulk magrelo, mas esses fofinhos animais. Nesse quadro os bichos têm como missão concorrer um prêmio que é comer no restaurante Mega Burger. No YouTube apenas há um vídeo com os melhores momentos e a íntegra do 5 graus episódio disponível. O quadro teve um grandioso sucesso. Elenco conta com salário mínimo como Chola, Danilo Alves como Gata Bilu, Vanessa Porto, Van como a Galinha Rodilanha, Tati Rocha Sintra como a outra galinha, Everaldo Matheus como o Boi Lambeu, Hinaldo Fernando como a hipopótama, entre outros, e Diógenes de Lima como Brutus Júnior. Não se sabe quem são os atores que fizeram o leão e o bode. A cobra Flávio Luiz. O quadro foi bem recebido pelo público e um enorme sucesso de audiência. Às vezes oscilava, às vezes dava certo, outras nem tanto, e sempre será um quadro consagrado do Clube da Cinderela e até hoje muita gente lembra desse sucesso de audiência, então fica aí o registro. Agora vem aí a Chefa Responde. Parodiando a ex-presidenta Dilma Rousseff. Jason Wallace ficou encarregado de fazer a imitação da então presidenta Dilma, com o povo nas ruas fazendo perguntas sobre temas variados e a tal chefa respondendo de um jeito hilário. Às vezes as respostas são até bem aleatórias. Não temos muito o que falar sobre esse quadro, já que é uma sketch comum, mas muitas pessoas lembram dele e ele foi bem aceito pelo público. E fica aí o registro. Agora vem aí lembrança dos clipes da Cindy Clip. É um dos maiores sucessos do Clube da Cinderela. Nesse quadro Cindy Clip você curtia as paródias das músicas mais tocadas do momento, clássicos que marcaram época, interpretados pelos atores do papeiro. Estreou para tirar onda com esses sucessos que amamos. No quadro eles tiraram sarro de Lepo Lepo, Vaginaldo Rossi, Edmilson Costa, com Joelminha, teve Muda do Calypso, paródia a Leleque com Cinderela fazendo omelete, Xuxa vs Mara Maravilha, Anitta, entre outras paródias.
quadro de maior sucesso de público, e também de maior audiência na média entre os mais assistidos do clube, perdendo apenas para o Jornal da Clube e o Palhaço Ceboso. É claro, as pessoas gostaram muito desse quadro. Nesse decorrer de um ano de Cinderela na Clube, ou melhor na TV Guararapes, foi um dos quadros que permaneceram no ar até o último programa e muitas pessoas consideram ele como o segundo mais assistido do programa durante a sua exibição. Micos de rua. Uma tradição para a equipe de Cinderela na TV, o clube abriu espaço para que o povão participe das brincadeiras, responda a perguntas de conhecimentos gerais e culturais e mostre seu talento para o público no meio da rua. Só vai ganhar 10 reais, se ganhar. A ação contou com a apresentação de Cinderela, parte do elenco, e a participação dos assistentes de palco. Este quadro está parcialmente encontrado. Micos da plateia e usá-los. O Clube da Cinderela teve plateia e nas gravações em estúdio, essa foi a oportunidade dos fã-clubes aparecerem. Caravanas de várias cidades de Pernambuco estiveram presentes para várias gravações, participaram de brincadeiras, micos e mandaram seus halos para todo mundo. Há vários trechos desse quadro, que está parcialmente encontrado. Horário político. Durante o período eleitoral, a equipe do Clube da Cinderela produziu várias peças publicitárias humorísticas, com candidatos muito mais engraçados, propostas mirabolantes e anormais, e bastante hilárias. Tem candidato pedinte, candidato bobão, até essa líder comunitária que ficou aos gritos e berros pedindo de tudo. Quem vive de passado é museu, quem vive de futuro é vidente e quem vive de presente é Papai Noel. Infelizmente só tem melhores momentos e vários trechos, e este quadro está parcialmente encontrado. Agora vem aí Viajando com Solivaldo Marley. Viajando com Solivaldo Marley, para você que não se lembra, é a estreia de Rubens Santos em 2014, já na fase do clube. Para coincidir com sua estreia, o programa trouxe este quadro onde o narrador pergunta para Solivaldo uma pergunta aleatória. Vamos para essa agora. Por que é que apenas 10% dos homens vão para o céu? Não, é porque se fosse mais, aí não era céu, virava inferno. Tá ligado? Ia virar um cabaré. Ia ser uma loucura do caramba, padre. E pá. Ô Solivaldo, qual é a diferença entre homens e porcos? Isso aí é fácil, né? Isso é porque quando o porco bebe, ele não vira homem não, tá ligado? Então, vamos falar de uma coisa que você conhece. Você é homem, você conhece. Você também é homem, diretor? Também sou. Então vamos falar sobre nós, Vamos falar sobre a gente. E como é muito burro, ele só faz respostas erradas. Algumas pessoas gostaram, outras não, mas esse quadro permaneceu fixo no programa até o último dia. Mas mesmo assim foi um bom quadro e vocês sabem, né? Para marcar a estreia da carreira de um ator consagrado como Rubens Santos. Nota 10 pela criatividade e talento. Foi um dos quadros mais assistidos do programa e também um dos mais lembrados. O quadro estreou obviamente no primeiro dia do programa, e na internet se encontra apenas alguns trechos. Chuta-se que a estreia foi ou no dia 14 de maio ou 15 de maio. E agora vem aí mais um sucesso chamado Desafio do Sabão, uma paródia do quadro Prova do Sabão pelo programa Sábado Total da Rede TV com Gilberto Barros, o Leão. Enfim, todos os atores se reuniam para uma brincadeira de futebol de sabão no pátio da emissora e logo no primeiro episódio temos o Marmanjo de Carretel e Betinho Araru ou a Rodeia, entre outros. O quadro teve vários juízes diferentes, sendo eles Tati Rocha, Peterson Eloy e Edmilson Costa, o nosso Vaginaldo Rossi. Um dos quadros mais esquecidos do programa é o telemarketing, onde temos 3 assistentes de telemarketing que falava era muita bobagem e sempre atendiam seus clientes com um carão. Não temos muito o que falar sobre esse quadro, pois é Lost Media e é o menos lembrado do público e até hoje não se sabe porque ele foi cancelado. O quadro não foi muito bem recebido pelo público e perdeu muita audiência. Fica aí o registro e vem aí o quadro de bastidores e viagens chamado Cindy no Brasil. Cindy no Brasil era a marca registrada dos passeios, por isso ficou muito famoso e muito aceito pelo público, até mesmo de quem assistia às gravações. Jason Wallace foi visitar muitos lugares de outros estados como também de Pernambuco.
Na maioria das vezes o Jason foi visitar a sede da Record em São Paulo, onde foi conhecer os apresentadores de alguns programas na época, foi visitar o programa da tarde e o Hoje em Dia, participou do Roberto Justus Mais e até mesmo do Legendários, na época com o Marcos Mion. Em todos eles aconteceram entrevistas com os apresentadores na época. Sucesso de público, o quadro teve muita audiência. O público aprovou principalmente a visita de Jason Wallace na Record, tanto é que Jason fez até participações no Legendários e no programa do Roberto Justus. Mas enfim, voltando ao assunto, rendeu muito comentário e sempre será lembrado com muito carinho e amor. Agora vem aí o quadro badalado Van Van na Balada. Van Van na Balada é um quadro onde mostra as andanças de Vanessa Porto pelos principais eventos de Pernambuco, como samba, carnaval, São João, o baile dos artistas, shows diversos como o de Sheldon Feyer, o show de Wesley Safadão, a peça Mãezona com Flávio Luiz, entre outros. Também com ótima audiência e excelente recepção do público. Tanto é que Vanessa Porto chegou a falar que esse quadro foi um dos que mais gostou de fazer na época nessa fase. Esse quadro ganhou ótima repercussão dos fãs. E por isso gostamos muito desse quadro de tamanho sucesso e até hoje é lembrado. Até hoje lembramos das andanças de Vanessa Porto e das entrevistas com os artistas, inclusive de Vanessa Porto mostrando a foto de Cinderela para uma dupla sertaneja. Agora vem aí Maria do Barro, sátira da novela Maria do Bairro, produção da Televisa exibida no SBT. Nessa sátira eram umas pegadinhas com os artistas de Pernambuco e até mesmo os produtores do programa. O quadro era feito num lago cheio de lama. Jason Wallace ficou encarregado de fazer o papel da Maria do Bairro, do Barro. Ok, até aí tudo lindo, tudo maravilhoso, mas agora vem a parte mais interessante do vídeo, o dia em que Cinderela saiu da clube. Nós já contamos aqui em um vídeo anterior que Jason Wallace conversou com os donos do Sistema Jornal do Comércio, dona da TV Jornal SBT, pedindo voltar para sua antiga casa, na medida em que a TV Guararapes fez uma surpresa para Flávio Barra logo quando terminou de apresentar o seu jornal. Os donos convenceram ele a apresentar um novo programa de entretenimento para substituir Cinderela, que começou a partir de 3 de novembro com o nome de Agora é Hora. Atualmente levado ao ar com o nome de Que Arretado, também na versão gourmet. Voltando ao assunto sobre Cinderela, enfim, depois de várias negociações, já estava acertado o seu retorno. A novidade é que Jason e sua trupe aceitou o convite e voltou para lá com seu antigo e moderno papeiro da Cinderela. Agora com nova atualização e bem mais equipada e engraçada, como sempre foi, com o retorno de alguns quadros consagrados da primeira fase e a estreia de alguns novos. Agora você vai conhecer os quadros marcantes dessa nova fase. A Praça é Minha, a paródia do programa A Praça é Nossa, com Carlos Alberto de Nóbrega, há muitos anos exibido pelo SBT desde 1987. Ao conquistar todas as faixas etárias e classes sociais, a paródia pernambucana do A Praça é Nossa sempre se destacou pela diversificação em seu humor. Foram produzidos, pelo menos, mais de 10 esquetes inéditas, sem contar que já desfilaram pelo banco da Praça Mais entre humoristas, comediantes e atores que sentaram para dar uma conversinha por lá. O quadro está parcialmente encontrado e há vários trechos disponíveis. Uma curiosidade interessante, aliás, duas curiosidades. A primeira é que, com o sucesso do quadro, A Praça é Minha virou uma peça de teatro que fez o maior sucesso em Recife. A segunda te conto agora. Um dos atores do A Praça é Nossa, Matheus Ceará, fez companhia para Cinderela, e estrelaram juntos a série Tá Puxado, levado ao ar, em 2020, com a proposta de levar boas gargalhadas em tempos de pandemia de Covid-19. Pelo queridíssimo entregador, este quadro estreou em 2018 e só teve 5 episódios exibidos. Neste quadro mostra Solivaldo Marley criando sua empresa de massas massa e pá fazendo gororobas horríveis que ninguém nunca teve coragem de comer e nem gostou. Diferente dos outros, não teve uma boa repercussão e algumas pessoas não gostaram desse quadro, outras sim. Mas esse quadro,
Sem palavras, só 5 episódios e pronto. Agora vem aí o grandiosíssimo É Pau, a paródia do Cidade Alerta com o saudoso Marcelo Rezende. O apresentador com esses mesmos trejeitos do Corta Pra Mim, falando toda vez quando vai chamar alguma reportagem fala a palavra roda benção, que satiriza o original Corta Pra Mim. Nesse quadro mostra reportagens hilárias e engraçadas, inclusive policiais, como por exemplo o homem foi preso batendo na mulher. A criança matou o animal, entre outras coisas. Barbosinha é até hoje o principal carro-chefe da programação do Papeiro e sempre será lembrado como um dos principais quadros do programa, com ótima repercussão do público e um dos mais vistos, sendo responsável por deixar o Papeiro na vice-liderança contra a TV Tribuna e a TV Guararapes. Esse quadro foi muito bem recebido em audiência e sempre manteve ibope altíssimo, como sempre fará, pois será sempre o maior sucesso do Papeiro. Está no ar o programa que vai eleger Barbosinha prefeito. Ah, e eu quase ia me esquecendo de falar do horário político, já que teve Barbosinha e o candidato maluco nessa nova fase do programa de Cinderela. As arenas das Olimpíadas, da Copa do Mundo. Construiu nada, ele construiu foi um terreno, velho, fullback, lá em Rio Doce, que tem bala com a gota. Ele construiu foi um campinho miudinho. Menino, não vai na onda desse Barbosinha não, que passou Carnaval, São João, Dia dos Pais, Dia das Mães. O Vem Vagabundo, que é um cartão que dará livre acesso às zonas da região. Barbosinha! Tudo! Que absurdo que é! Bolsa Polícia pra você! Não! Eu vou lançar o Bolsa Preguiça. O desempregado. Peraí, menino, isso não é projeto não, tu tá ficando doido, rapaz. Não queira nessa onda não, Bolsa Preguiça, rapaz. Em 2016 e 2020, foram ao ar várias propagandas eleitorais de candidatos muito mais curiosos que a Cameron Brasil, que a Mulher Pera, que o Maguila, que o Tiririca, entre outros. E olha, teve Vanvan, teve o Tabacudo, teve até a Mulher Manga querendo pedir o seu voto. O Papeiro sempre marca presença quando tem essa de horário eleitoral gratuito, e eles mandam muito bem nessas paródias que chegam até a ficar mais hilárias do que se parecem. Sucesso total! A novelinha da Focinha de Anjo não fica de fora do nosso especial. Focinha de Anjo, sátira da novela Carinha de Anjo do SBT. A novela narra as aventuras da personagem principal Dulce Maria, que sempre teve o sonho de viver no mundo da fantasia. Nesta versão, Dulce Maria foi interpretado pelo Everaldo Matheus, o mesmo que faz o Matheus de Matheus e Catirina, como também o Sacana o Tocador. Danilo Alves como Tia Peruca Feia, Diógenes de Lima, Vanessa Porto. Este quadro foi bem recebido pelo público e até hoje algumas pessoas lembram, outras não, mas deu muita audiência e provavelmente estreou quando Carinha de Anjo estava quase perto de terminar. E o público amou o elenco escolhido nesta versão do Papeiro, e temos curiosidade interessante porque Carinha de Anjo é a segunda novela infantil do SBT. Focinha de Anjo é a segunda novela da TV Jornal a ser parodiada pelo Papeiro, com a primeira sendo Carrossel. Agora vamos falar de O Combeiro. O Combeiro, um quadro que estreou por volta de março ou abril no Papeiro. O quadro mostra Diógenes de Lima interpretando o personagem Boca e Rubens Santos, o nosso Solivaldo Marley. Os dois trabalham numa Kombi onde pegam passageiros e levam para os lugares de Recife e Pernambuco, como por exemplo Eu Vou Querer Ir no Show. Aí eles levam você para qualquer lugar, no metrô, na Casa Amarela, em Ibiribeira, etc. Quadro muito engraçado, tanto que o episódio mais visto de O Combeiro foi o episódio A Loteria, onde Solivaldo Marley sonha em ganhar na loteria. Quadro mais um de maior sucesso de audiência e aceito pelo público, e muito satisfatório para o Papeiro e para a TV Jornal que produz o programa. A TV Jornal gostou muito do quadro, que mandou fazer mais episódios e mais temporadas. Sem informações sobre o último episódio do quadro. Ainda estamos em busca de informações mais precisas. Mas o quadro sempre será lembrado e querido pelo público. Até hoje o nosso favorito da fase atual do Papeiro. Mala Man, sátira do Chapolin Colorado. Mala Man é a sátira onde você vê o personagem super-herói que mais atrapalha do que ajuda.
Não temos muito o que falar sobre esse quadro, pois na verdade não é um quadro e sim um bloco dentro do Hora da Agonia. Esse bloco deu muita audiência e manteve uma ótima audiência no Papeiro. Esse bloco foi um sucesso neste programa e muita gente gostou dessa sketch. Logo virou um bloco dentro do Hora da Agonia. Não sabemos o nome do ator que fez o Malaman, ainda estamos em busca de pistas e quem souber o nome do autor mande pistas. Deu muita audiência e foi bem recebido pelo público. Foi o ponto alto do Hora do Agonia e do programa Papeiro da Cinderela, e sempre será amado pelo público e sempre será muito bacana. Assim como o Hora da Agonia que iremos falar mais adiante esse bloco. Cozinhando com a vovó. Atenção, estúdio! Vinheta no ar, gravando em 3, 2, 1! É um quadro que mostra uma senhora idosa que cozinha gororobas ao lado do seu companheiro assistente Roberto, que mora aqui perto, primo de Solange, que mora longe. E também sempre tem um bebê interpretado pelo Peterson Eloy, que inventa cada atrapalhada para comer. Ela não faz comida boa, só goroba, e teve uma vez que a vovó teve que passar um programa inteiro pregando a palavra do Senhor e ela fazendo loção para rejuvenescimento. Teve uma vez que ela chegou atrasada para fazer programa e em algumas vezes ela não deu tempo de terminar a receita. Em raras vezes ela tretava com o produtor. O Jason Wallace era quem fazia a vovó. E ninguém gosta da comida dela. Este quadro estreou em 2016 e não sabemos exatamente a data que o quadro estreou. Deu muita audiência e ótima repercussão do público, se tornando o carro-chefe principal da programação do Papeiro, junto com Barbosinha e a escolinha da Cinderela Cursa. Coisas de família. Boa tarde pra você que tá em casa. Tá começando mais um Coisa de Família com essa plateia linda! Outro quadro que fez o maior sucesso no Papeiro foi sem dúvidas Coisas de Família, sátira do já extinto Casos de Família com Cristina Rocha, que no programa é chamada de Cristina Rocha, interpretado por Jason Wallace. O programa traz casos engraçados e inusitados de pessoas que realmente têm muitas estranhezas, às vezes uma conversa sobre alguma traição ou alguma besteira é motivo para barraco. E tudo isso com a ajuda dos psicólogos Eudor Fonseca, Ana do Nico, entre outros. O programa já exibiu casos com moradores irritados com um tal do Luiz do Calypso, síndica revoltada com duas pessoas fazendo festa e até crente fazendo de tudo para pregar a palavra do Senhor. O quadro é tão marcante, mas tão marcante que acabou se tornando fixo na programação do Papeiro. E eu sei que você realmente já brincou de chutar bola nesse quadro divertido do Papeiro, o Replay. Replay é uma sátira do extinto programa esportivo Replay apresentado pela Lorena Gomes. Neste quadro o que você vê é Morena Gomes mostrando reportagens esportivas engraçadas junto com o repórter tricô alvinegro, Botelho Pinto, e suas assistentes Clarice Macena e Grace Santos promovendo concursos de campeonato de cuspe em quadras localizadas em bairros periféricos e geralmente o povo participa e ganha um dinheiro e um troféu de consolação. Este quadro foi bem aceito pelo público e com ótima repercussão entre os fãs. Este quadro estreou provavelmente em 2016, creio eu em data incerta, mas esse quadro teve também batalha entre a Morena Gomes e a Lorena Gomes, pelo programa Replay, por isso temos essa lembrança aí. Tricotando e fuxicando. Os dois nomes são a mesma coisa. Mudou o nome por causa da estreia do programa Tricotando na Rede TV, mas o nível de humor é o mesmo. Os dois são sátira do Fofocalizando do SBT, que na época era com Lívia Andrade e Mara Maravilha, Leão Lobo e Mama Bruxeta. Na paródia foi comandado por Mara Matativa, Liz Andrade, Leão Loba e Mama Bochecha. O quadro mostra reportagens engraçadas e mais um monte de fofocas. Inclusive essa brincadeira do rasga ou não rasga. Uma das reportagens mais engraçadas é quando descobrem que Dorinha na verdade uma mulher linda acaba sendo disfarçada de mulher feia. Clarice Macena fez a versão linda e gostosa da Dorinha e Ike Thompson a Dorinha fez a mulher feia.
Até Léo Dias também foi zoado com o nome de Léo em Dias, interpretado pelo Carlos Santos, e o mesmo dava de fato notícias antigas, até hit do carnaval esse cara noticiava. Quando Mara Matativa foi demitida, com muita saudade e não suportando a demissão, insistiu em apresentar o programa, agora chamado de Fuxicando, de qualquer jeito. Enfim, este quadro foi bem aceito pelo público e muito elogiado, mas infelizmente só durou pouco tempo. E dizem por aí que o motivo do fim do quadro foi por conta da briga que o Carlos Santos, que fazia o Léo em Dias, teve com o Léo Dias original, e com isso o quadro teve que sair do ar, mas fica aí o registro. O programa Hiperativo foi a segunda sátira do Interativo do Papeiro, dessa vez com Dani de modelo, a diva do close certo. E ainda teve o Nildo Bar, que é a paródia do NI do Badoc. E nessa versão não temos as assistentes pretas como era antigamente, mas temos o DJ Fofão. É claro, como DJ. E também reportagens engraçadas de Nildo de Badoc, sátira do NI do Badoc. Esse quadro mostrava drag se apresentando e covers de cantores, entre outras pérolas. Tinha cover do MC Sheldon, Mari Campbell, e também tivemos a participação especial da Marcelina de Carretel cantando música da novela. Enfim, não temos muito o que falar sobre essa versão da sátira do Interativo, já que é a mesma coisa da primeira versão. Durou pouco tempo e depois saiu do ar. Mas fica aí a lembrança de quem já esteve por lá. Agora vem aí a segunda versão de Hora da Agonia, a paródia do Hora da Alegria com Camilinha na TV Jornal. Esta é a segunda versão do Hora da Agonia, a sátira do Hora da Alegria com a Camila, sátira a Camilinha. Nesta versão temos Comilinha e Sapa Charlene, bem como as crianças interpretadas pelo casting do Papeiro, além da participação especial dos personagens de Carretel. Enfim, neste quadro tivemos brincadeiras, apresentação do palhaço Bola Murcha, um palhaço nada engraçado, o Homem-Aranha cover, Tiririca de Igaraçu, entre outras coisas. Teve até um especial de Dia das Crianças, onde os mesmos foram convidados a caçar Pokémon e logo encontraram dois dos personagens da série divulgando um evento pro Dia das Crianças, entre outras coisas. Além de blocos como Malaman, esta versão foi um maior sucesso e também muito elogiada, melhor que a primeira versão, sendo tão boa e muito lembrada. Todo mundo odeia a Chica, sátira da série Todo Mundo Odeia o Chris. Nessa versão, ao invés de um garoto, há uma macaca aprontando confusões com as pessoas. Até o estúdio da TV Jornal foi invadido pela Chica. Não temos muito o que falar sobre esse quadro, pois ele durou só 5 meses e sumiu da programação do Papeiro. Palhaçada. Quadro comandado pelo Tabacudo, estrelado pelo Flávio Andrade e pelo Frango José. Era um quadro onde passavam vídeos engraçados e piadas da internet diversos, chegando a passar inclusive o clipe do Civila Nova e o exibido no programa da Marleide Duarte na TV Verde Vale de Juazeiro do Norte. Este quadro foi bem recebido pelo público, mas muita gente não lembra desse quadro, que deixou o programa na vice-liderança da audiência e passou até da Tribuna e da Guararapes, deixando a TV Jornal na vice-liderança. Pouca gente lembra, mas fica aí o registro. Vem aí agora pra vocês o quadro Master Gororoba. Entre outras coisas, com direito a desafios muito engraçados, como o Creiton Ratão e o Kona fizeram tipo um olhinho primavera, um tofu. Enfim, este quadro foi bem aceito pelo público, com ótima audiência, sendo lembrado bastante. E não se sabe os reais motivos deste não ter ganhado uma segunda temporada, por isso sumiu da grade de programação da TV Legal. Agora vem aí o quadro da 99ª Delegacia. 99ª Delegacia é um quadro que mostra uma advogada que resolve os problemas da comunidade do Beco do Tapa, como casos de roubo de geladeira, furto de brinquedos, entre outros.
O nome da personagem se chama Cleide Angel, que é uma sátira de bom, vocês já sabem, né? Neste quadro ela ajuda a solucionar os casos também, de quem roubou, de quem matou as pessoas, etc. Então fica aí o registro. Sátira da revista eletrônica da Record com Carolina Ferrada e Sérgio Aguiar, Carolina Ferraz e Sérgio Aguiar, e também Celso Russomano, sátira do Celso Russomano e o Roberto, que mora aqui perto, primo de Solange, que mora longe. Mostra vídeos engraçados e reportagens hilárias. Não temos muito o que falar sobre isso, pois esse quadro não é tipo um pau, mas enfim foi bem aceito pelo público e bem sucedido pela produção do Papeiro e deu uma ótima audiência, e de repente o ator que fazia o Sérgio Aguiar saiu do programa e não sabemos o motivo. Mas continua no AR na programação do Papeiro e da TV Legal. E não acabou não. Precisamos falar das novas versões de quadros consagrados, começando pela gloriosa Engraçadinha Araújo e o seu Jornal da Engraçadinha. Personagem muito querida do Papeiro, Engraçadinha Araújo volta com seu quadro Jornal da Engraçadinha, mas agora focando massivamente em vídeos da internet e comentários engraçados. Tinha até um tal de Explicacildo que não sabia se expressar e que ficava passeando pelo estúdio. E claro, sempre terminando o jornal com aquelas dancinhas que vocês tanto gostam. Principal carro-chefe do Papeiro, se tornou um dos maiores sucessos. Em seus últimos anos o Jornal da Engraçadinha contou com repórteres engraçados como Dorinha Doralice, que dava as notícias de casos inusitados. A volta da Escolinha da Cinderela. Outro quadro marcante que deixou muita gente com saudade volta para a programação do Papeiro com um novo cenário. A Escola Assistencialismo de Educação está de cara nova e com novos alunos, onde ela ensina muita coisa para os alunos. Só que os alunos sempre ficam nas muitas brincadeiras que acontecem fora de hora nessa época, e como nós já falamos, alguns dos atores já passaram pela escolinha e inclusive na nova fase do Beco do Tapa. Até os atores de Carrossel foram zoados. Houveram também os especiais para o Dia das Crianças, o especial com youtubers e até com cantores. Na mesma escolinha surgiu o curso A, que começou como um merch no programa de Barbosinha e mais tarde virou o quadro fixo do programa. Gravado no mesmo cenário da Escolinha da Cinderela, o quadro trazia uns cursos profissionalizantes para lá de curiosos, até para ser influencer digital tinha, e os alunos que faziam o curso só ficavam babando de tanta maravilha que era ensinada. O Beco do Tapa. Grande novidade na programação do Papeiro, surgiu por volta de 2021 como parte de uma série de reformulações em todos os cenários dos programas da TV Jornal SBT, inclusive na área de entretenimento, e o Papeiro da Cinderela ganhou um cenário novo, agora como o Beco do Tapa. Não só o Beco do Tapa, como os demais cenários que também ganharam reformulações. Cada vez que o programa é levado ao ar é apresentado uma sketch bem engraçada com os atores. Quem também voltou para a programação do Papeiro é a Super Cindy. Agora não mais sendo uma paródia da Super Nani, mas sim uma super heroína que ajudava a população dos bairros de Recife com ações carinhosas, proporcionando muita diversão para o público. Inicialmente era um quadro exibido na fase do seu cenário reformulado, posteriormente ela formou sua trupe de personagens com essa mesma missão. O quadro teve sua primeira fase já no retorno na TV Jornal, voltando a aparecer somente na fase do Beco do Tapa, com vários personagens fazendo muitas loucuras, até os idosos foram dançar com som de paredão. Cobertura de festas e eventos. E como sempre o programa Papeiro da Cinderela cobria os principais eventos esportivos e culturais do estado de Pernambuco, como Van Van na luta do século, aniversário da Van Van com a presença de MC Troinha, Carla Pérez em um evento no Recife, as peças de teatro de Cinderela, entre outros. Também tinha divulgação nos estúdios principais do programa e em vários quadros, como no Hora da Agonia, em que duas pessoas fantasiadas de personagens de Pokémon divulgam o Dia das Crianças em um determinado ponto de Recife.
Inclusive as peças teatrais de Cinderela são frequentemente divulgadas no programa, e digo desde já, são o maior sucesso em Pernambuco. Cinderela nas ruas e o PX de Cinderela. Como já é tradição, Cinderela continua fazendo quadros muito divertidos nas ruas, como Cinderela tá dando, onde Cinderela faz perguntas de conhecimentos gerais e cultura geral, e o povo ganhava dinheiro. Meu bairro é o melhor, que é uma disputa divertida entre bairros de Recife, e diversos quadros onde as pessoas mostravam seu talento nas ruas. Também tinha umas reportagens bem engraçadas com o povo falando sobre temas diversos, como gostos e preferências musicais, lembranças marcantes de infância, entre outros. Mais recentemente, surgiu o Pix da Cinderela, durante o programa ao vivo, onde a turma de Cinderela em algumas ocasiões dava um número de telefone e WhatsApp e a pessoa falava com Cinderela no telefone e ganhava um Pix de um determinado valor. E claro, as caravanas que eram promovidas pela TV Jornal também tinham a presença de Cinderela e sua turma nas comunidades, onde as pessoas participavam das brincadeiras e animavam a galera com danças e muita música. Vamos agora para os especiais do Papeiro da Cinderela. Agora vem aí Olimpíadas Rio Doce 2016, é uma sátira das Olimpíadas do Rio de Janeiro de 2016, onde mostra os personagens do papeiro fazendo os esportes das Olimpíadas. Como por exemplo futebol, ginástica, judô, artes marciais, natação, basquete, enfim, entre outros esportes. Não sabemos ao certo quantos dias duraram o quadro, mas foi um sucesso. E não temos nenhum registro, nem episódios, nem trechos, apenas um comercial da Engraçadinha Araújo divulgando a estreia do quadro no papeiro. Enfim, este quadro foi bem aceito pelo público e muito elogiado pelas pessoas, e por isso merece nota 10 pela criatividade e caráter. Deu uma ótima audiência com resultado de vice-liderança por até 5 vezes. Muitas pessoas não se lembram desse quadro, mas fica aí o registro. As Motos é dívida em 3 filmes, onde mostra Relâmpago McQueen querendo ganhar todas as corridas da Copa Cristal junto ao amigão Mate, e o torneio do Grand Prix Mundial, onde mostra corredores de todas as cidades de Pernambuco competindo pelo prêmio. Enfim, não vou falar muito dessa história, pois isso é Lost Media e tá nas Lost Medias do Papeiro da Cinderela, então quem quiser dar uma olhada depois, fico agradecido. Enfim, esse quadro também é mais um que deu muita audiência e ótima recepção do público. Não se sabe que dia estreou e que dia terminou. Deu boa audiência pro papeiro, mas oscilava dando certo ou não. Enfim, mais um projeto muito bem sucesso, embora muitas pessoas não se lembrem. Fica aí o nosso registro. E para finalizar com chave de ouro esse super especial de 19 anos do papeiro, vamos falar das Olimpíadas 2021 do papeiro. Olimpíadas 2021 do papeiro, sátira das Olimpíadas de Tóquio, onde no qual é a mesma coisa do anterior, porém com novos personagens como Camilinha do Gera, Cleiton Ratão. Foi um dos maiores sucessos de público. Merece nota 10 por isso. O programa já realizou os seus tradicionais especiais de São João e até de 15 anos de existência na televisão. Botinha, gente, tá começando o melhor programa da TV Pernambucano, programa da Bolotinha. Olha as minhas bololetes maravilhosas! Ai, papai! Cadê o gostoso? Entrem aqui, por favor. Tudo bom, queridos? Peguem os seus postos lá. Vocês, Augusto César! Maravilhoso! É um prazer tê-lo aqui. Meu querido, eu vestida de mulher com a unha pronta,
Minha querida, meu querido? É o costume da vida real. Você quer dizer que não queria dizer o bairro? Ou tá escondido, ou tá corrido? Ou tem vergonha? Brincadeira, quero mandar um beijo especial pra Águas Compridas, esse bairro que a minha Índia, você já morou em Águas Compridas, querido? Gente, olha a cara dos nossos jurados, olha a cara dos nossos jurados. Eles não estão gostando muito, não. Sob a luz das estrelas, eu... É o quê, menino? Tem 14 anos. 14 anos de estrada. Tudo bom, querido? Tudo bom, querido? A gente tem eu tenho uma dívida pra pagar você, mas como era em outra emissora, eu não devo mais nada, né? Claro que não, né? Porque a gente fez com ele uma brincadeira que melou todo de lã. É, né? Eu fiquei de dar uma camisa tua. Tô esperando até agora. Mas eu fiquei pensando, não. A voz que se calou na década de 70, mas ela tá aqui, mesmo aqui. Considerada a grande, a enorme estrela Dalva. Dalva de Oliveira, maravilhosa, inesquecível. Você mora onde, meu amor? Então é Dalva de Oliveira de Águas Compridas. Águas Compridas tá em primeiro lugar. Você vai cantar o quê? Era pra ele continuar, pode continuar, meu amor. É isso, destrinchamos todos os quadros dos 19 anos do Papeiro da Cinderela, e com isso deixamos vocês com um clipe especial.